Oi pessoal, sejam bem-vindos à quinta videoaula de cálculo 3. E nessa videoaula nós vamos ver como fazer um truque com a integral de linha que a gente aprendeu na videoaula passada. Porque, o que está acontecendo? Vamos desenhar um espaço tridimensional aqui, ó. Esse daqui vai ser o eixo Z, enquanto esse daqui vai ser o eixo X, e esse daqui vai ser o eixo Y. Então, vamos supor que aqui no espaço eu tenho uma função aqui, ó, uma função de duas variáveis, que vai ficar desse jeito aqui. Mulher, vamos deixar dessa forma aqui, que eu acho que fica melhor, não? Então, aqui a gente tem uma parte de uma função de duas variáveis, e aqui embaixo, bem nessa partezinha daqui, ó, vou até fazer de vermelho, a gente vai ter a nossa curva. Então vamos supor que a gente tem uma curva aqui assim, e se a gente for conectar a curva aqui nos pedacinhos aqui, ó, a gente vai ter essa mesma curva projetada aqui um pouco mais pra cima, que eu vou fazer de azul, ó, vai ficar dessa forma daqui, ó. Então eu tenho uma curva aqui embaixo, aí eu tô projetando cada ponto nessa curva daqui em cima, e a gente vai ter uma área que vai ser justamente essa areazinha daqui assim, ó. Mas se eu não quiser calcular essa área, eu quiser projetar ela em alguns dos eixos, eu quiser, por exemplo, ao invés de calcular essa área de uma forma convencional, eu tivesse como se fosse olhando de lado. Eu vou projetar essa área daqui justamente nesse meu eixo daqui, ó. Então vai ser uma área projetada nesse eixo daqui, ó. Vamos supor que ele vai ficar dessa forma daqui mais ou menos, ó. Então ao invés de eu calcular essa área daqui, ó, que foi a que a gente fez na videoaula passada, eu vou calcular essa área daqui, ó. A área que eu tô projetando nesse eixo Y daqui, ó. Eu tô projetando aqui nesse plano YZ, ó. Nesse planozinho daqui, ó. Eu tô pegando essa área daqui e projetando ela aqui, ó. Eu quero calcular essa área daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo aula passada, só que com uma modificação a mais. Essa modificação é muito tranquila. Eu vou até fazer o que a gente viu na videoaula passada, que seria o quê? A integral de linha. Vou pegar a integral de linha aqui, ó, de uma função xy, que vai ser essa minha função aqui, né? Aqui em cima. Aí eu vou colocar no meu x, eu vou colocar o quê? O x da minha curva, né? Então o x de t da minha curva. E como y, eu vou colocar o meu y de t também na minha curva, que vai ficar dessa forma daqui, ó. É o que a gente fazia na videoaula passada. Era a gente multiplicar tudo isso aqui pelo módulo da minha curva derivado, ficando dessa forma daqui, né? Isso tudo integrando em relação a t. Só que eu vou fazer uma modificação nessa parte daqui, ó, justamente nessa parte daqui. Por que nessa parte daqui? Pensa comigo. Isso daqui, ele tá me dando a altura, né? Essa função daqui, ela me dá essa partezinha daqui, ó. Ela tá me dando justamente a altura, que vai ser a mesma aqui, ó. A altura eu não vou mudar. Então eu não posso mudar essa parte daqui. Eu tenho que mudar então por onde que a minha curva vai estar passando, né? Então eu vou mudar essa parte daqui, ó. Só isso aqui que eu vou mudar. Justamente porque eu não vou percorrer nessa parte daqui mais, né? Eu vou percorrer essa partezinha daqui, ó. Então eu só tenho que mudar isso daqui, ó. E como que eu vou fazer isso? Para isso eu vou abrir ele aqui e mostrar como que ele tá aqui agora, ó. Ao invés de só escrever gama derivada aqui, ó, gama linha, eu vou abrir ele aqui, ó. Meu gama, ele nada mais é do que o quê? Eu tenho na coordenada x, meu x de t, na minha coordenada y, meu y de t. Só que aqui não vai ser o gama normal, né? Não vai ser apenas a minha curva normal, vai ser a minha curva derivada. Então eu vou colocar aqui, ó, x', y', tranquilo? Isso tudo sobre dt. Agora, o que que tá acontecendo? Se eu tô forçando com que a minha curva, ela não fique aqui, ó, livremente, ela não fica livre durante o plano, ela vai ficar só nessa linhazinha daqui, ó. Ela só vai ter possibilidade de andar no meu eixo y. Quer dizer que o meu x, ele sempre vai ser zero ali aqui, ó. Meu x, ele não vai poder ser outros números, ele sempre vai poder ser zero. E se o meu x sempre vai ser zero, o que que vai acontecer? Eu só tenho que fazer aqui, ó, o meu x sempre ser zero, né? Como que eu faço isso? Eu só coloco aqui, ó, que o meu x vai ser zero. Dessa forma daqui, ó, eu já modifiquei isso aqui, né? Eu já fiz a modificação que eu precisava. Porque agora, ele não vai mais andar livremente, ele só vai andar no meu eixo y, já que o x sempre vai ser zero. Então essa é a única modificação que eu tenho que fazer. Só fazendo isso, eu já vou fazer com que eu calcule essa área daqui, ó. Então como que vai ficar isso aqui na prática? Pensa aqui comigo, ó. Tem uma forma melhor da gente escrever do que isso aqui, né? Porque se eu tenho um vetor que uma das coordenadas é zero e a outra é uma coordenada qualquer. Vou fingir que eu tenho a coordenada alfa aqui, ó. Qual que é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor é o próprio número que tá aqui. Porque eu vou fazer o quê? Elevar os dois ao quadrado, né? Somar eles e tirar a raiz. É assim que a gente faz o módulo do vetor, né? Mas se isso daqui vai dar zero, vai ficar isso ao quadrado e raiz disso. Raiz de água ao quadrado é ele mesmo, né? Então o módulo de um vetor que tem uma das coordenadas zero, vai ser sempre a própria coordenada e tá sobrando aqui, ó. Isso no caso de um vetor que tem duas coordenadas, né? Que nem esse aqui. Se tivesse três coordenadas e uma delas fosse zero, aí já seria diferente, né? A gente tinha que calcular o módulo normalmente. Então, eu não preciso escrever isso dessa forma daqui, ó. Eu posso só escrever isso aqui, que pra mim já basta.
Então eu posso apagar tudo isso aqui, ó, e apenas colocar que isso daqui tudo vai estar multiplicando meu y'. E ainda dt, né? Ainda estou integrando em relação a t. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Se eu fazer essa integral daqui, eu vou estar calculando a área dessa partezinha daqui, ó. E se eu quisesse projetar então sobre o eixo x, eu quisesse fazer uma projeção aqui, ó, dessa partezinha daqui, ó, de forma que ficasse dessa forma daqui, ó. Se eu quero fazer a projeção aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que ao invés de ser y, como eu estou tentando projetar no eixo x aqui, ó, aqui vai ser um x. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Aí então, vou tentar fazer um exemplo aqui, ó, e a gente calcular a área de uma curva qualquer, numa função qualquer, sobre o eixo y aqui, ó, nesse plano yz aqui, ó. Então, como exemplo, vamos pegar essa função daqui e essa curva daqui, ó. Aí o t, ele vai de 1 até 3. Então, para isso, a gente só tem que fazer essa integral daqui, ó. A gente só tem que resolver ela. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos substituir cada uma das coisas aqui, né? A minha função é essa daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como que vai ficar a integral? Sabendo que é dessa forma daqui que ela tem que ficar. Vai ficar, então, integral de 1 até 3, né? Então, integral de 1 até 3. Aí, essa função daqui, minha função x ao quadrado y, só que o x e o y não vai ser um x e um y qualquer, né? Tem que ser esse x e esse y daqui, ó. Então vamos substituir. Então como que vai ficar? Se x é t ao quadrado, x ao quadrado vai ser t elevado a 4, né? Então t elevado a 4. Enquanto o meu y vai ser 3t, né? Então 3t. Agora tudo isso multiplicado pelo x ou pelo meu y derivado. Dessa partezinha daqui, ó. Aí vai depender bastante de onde que eu quero projetar. Eu tô querendo projetar, então, no meu eixo y. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu y derivado. Então, vai ficar isso tudo multiplicado pelo meu y derivado. Só que qual que é o meu y derivado? Esse aqui é o meu y, né? Aí, derivado de 3t é 3, né? Então, vai ficar só vezes 3 aí, ó. Muito tranquilo, né? Aí, isso tudo multiplicado por dt. Então, agora é só resolver esse integral definido daqui. Eu já vou achar a área que ele vai estar projetando no meu eixo y, ou, em outras palavras, no meu plano yz. Aí aqui então, multiplicando tudo isso aqui que está aqui dentro, vai ficar 9 vezes t elevado a 5, né? A integral de 9 vezes t elevado a 5 é só a gente usar a regra de integração de potência, né? A gente soma 1 aqui e divide por esse número. Então isso aqui vai ficar o quê? 9t elevado a 6, tudo isso dividido por 6. Aí isso aqui, no intervalo de 1 até 3. Então agora, só substituir o t por 3 e o t por 1, eu já vou achar a resposta, né? Porque antes disso, eu vou tirar esse 9 daqui e esse 6 daqui, ó. Porque tem como simplificar, né? Então, eu vou dividir ambos por 3 aqui, ó. O que vai ficar, então? 3 e 2 aqui, ó. Dando a mesma coisa, só que só pra deixar simplificado, né? A gente não perdeu o bom costume. Então, esse aqui vai ficar o quê? 3 vezes 3 elevado a 6, dividido por 2, menos 3 vezes 1 elevado a 6, dividido por 2. Aí, esse aqui, então, vai dar um valor muito grande, né? Vou fazer na calculadora aqui e ver quanto que vai dar. 3 elevado a 7, né? Já que 3 elevado a 6 junto com esse 3 aqui, que vai ficar 2187. Então vai ficar 2187 dividido por 2. Esse aqui vai ficar só 3, né? Então menos 3 dividido por 2. Então, o número menos 3 vai dar isso aqui. Aí dividindo todo mundo por 2. Esse daqui é a minha área, 1092. E se eu então, essa aqui é a minha área projetando no eixo Y. E se eu estivesse projetando no meu eixo X, como que ficaria? Era só eu trocar isso daqui, ó, pelo meu X derivado. Então vamos fazer essa mudança aqui, ó. Vamos trocar agora pelo meu x derivado e ver quanto que vai dar. Então nessa parte daqui, ó, eu vou colocar o meu x derivado. O meu x é esse aqui, né? Ele derivado vai dar 2t. Agora, só fazer isso tudo dt, né? Então agora a multiplicação de tudo isso aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. E t ao quadrado vezes t, t elevado a 6, né? A integração disso aqui vai ficar então 6t elevado a 7 dividido por 7. Aí isso tudo no intervalo de 1 até 3. Agora só fazer literalmente a mesma coisa, né? Substituindo por 3 e depois substituindo por 1. O primeiro número aqui então vai ficar 13.122 dividido por 7, enquanto o meu segundo número vai ficar só 6, né? Então agora é só pegar esse aqui e subtrair por 6 e colocar todo mundo dividido por 7. Então só subtrair por 6 vai ficar esse aqui e dividir agora todo mundo por 7. Porque na verdade eu vou deixar em fração mesmo para ficar um valor exato. Então, esse daqui é a nossa área se a gente estiver projetando ela no eixo X. Então, se a gente quer calcular a área projetada em algum dos eixos, é só a gente fazer essa simples modificação. E é muito comum também a gente ver escrito isso daqui, ó. Ao invés daqui está escrito, por exemplo, y derivado t, ou nesse caso aqui, x derivado em relação a t, né, o x'. É comum também você ver isso aqui escrito assim, ó, dx sobre dt, que vai dar a mesma coisa, né? Só que olha aqui,
esse dt com esse dt a gente pode cortar. Então, se a gente estivesse escrevendo isso daqui, ó, seria a mesma coisa. Então, toma cuidado com a anotação, porque os dois aqui, ó, simbolizam a mesma coisa. Se tivesse escrito dx aqui, ó, e aqui tivesse escrito, por exemplo, x' sobre t dt, esses dois é a mesma coisa. Então, se você ver em algum lugar escrito isso aqui, ó, saiba que você vai ter que fazer o que então? Pegar o x e derivar ele. Então, vai ser derivada de x e você vai colocar ele aqui, ó. E depois integrar todo mundo em relação a t. Ou se você quiser fazer um passo a mais, mostrar por que você está integrando em relação a t, você pode só fazer isso aqui, ó. Falar que você estava com o seu dx tranquilamente aqui e multiplicou por 1. Aí multiplicando por 1 dá quanto? Aqui, ó, dt sobre dt dá 1, não dá? Ao invés de você colocar esse dt aqui, você está colocando ele aqui, ó. É só isso que você está fazendo, ó. Multiplicou por 1. Daí então que surgiu o meu dt aqui e o meu dt aqui, ó. Aí isso daqui fica claro que é a derivada de x em relação a t. Aí você vai fazer a derivada então e depois integrar todo mundo em relação a t. Então toma cuidado com as notações, porque às vezes elas parecem coisas diferentes, mas na realidade é tudo a mesma coisa. No mais, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.